Então você tem que ter a tua equipe preparada. Mas assim, para mim, a cereja do bolo é isso aí, é o brilho no olho, a vontade, a entrega e é o desejo intenso de eu tô aqui para te atender e para realizar o teu sonho. As pessoas estão muito aceleradas, as novas gerações elas estão querendo, igual tu comentou, sair de um MBA e cair num cargo de gestão, tomando decisão de um executivo com 25, 30 anos de mercado. Sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. E agora que sabemos também que alguns dos nossos ouvintes nos escutam de madrugada, muito boa madrugada para vocês também. Como a gente gosta de ser educado, né, Cris? Então, como a gente nunca sabe quando vão nos acompanhar por aqui, a gente gosta de dar o bom dia, o boa tarde, o boa noite e agora o boa madrugada também. Muito bom. Estamos dando início ao 55º episódio aqui do Motor e Mentor, nosso podcast onde falamos sobre inovação, sobre tecnologia, sobre gestão, tudo com foco no setor automotivo. Hoje com uma convidada com mais de 27 anos de experiência no mercado automotivo. Gente, estou recebendo aqui hoje a Cris Fraguas, que é diretora da BMW, Mini Motor da Euroimport, mamãe da Lara, mamãe da Lívia. Tem uma trajetória bem legal aqui, formada em administração de empresas, com MBA em marketing e gestão automotiva. Então, assim, só pela biografia, acho que vocês já podem ter um pouquinho de noção do tanto de experiência que tem por aí, o tanto de coisas boas que ela vai compartilhar aqui conosco. Espero que vocês aprendam, assim como eu tenho certeza que todas as vezes que eu sento com ela pra gente conversar, sempre tem um insight, algum ensinamento. Então, espero que vocês possam aprender. Cris, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigada. E é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada a você. Eu vou dar um olá geral, então, né, para todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, então vamos aprender juntos num bate-papo aí. Tenho certeza que vai ser bastante informal e bastante produtivo aí para todo mundo. Legal, Cris, legal. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Bom, Cris, pra gente começar então, conta pra nós um pouquinho da tua trajetória profissional, né? São 27 anos no setor automotivo, trabalhou em marketing, trabalha agora em vendas. Conta pra nós como que é essa trajetória aí. Bom, eu posso dizer que na área de concessionária eu passei por todas as áreas, né? Minha história é história de, eu falo quase história de livro mesmo. É a história que eu entrei como estagiária, fui subindo degrazinho por degrazinho, trabalhei muito tempo na área de marketing, trabalhei forte aí na área de implantação de CRM, qualidade, eventos, mercado de luxo sempre, né? Sempre tive no mercado de luxo, nunca tive muita experiência com marcas de varejo, apesar de ter passado por algumas marcas, mas menos tempo, mais tempo em mercado de luxo. Tive a oportunidade de ser gerente de vendas e eu acho que o diferencial da gente construindo uma carreira é exatamente a gente indo degrau por degrau e conseguindo consolidar cada passo que você vai dando, porque você ganha propriedade, né? Quando hoje eu consigo falar com o gerente, eu sei exatamente o que ele vive, porque eu vivi. Então, fui gerente de vendas de BMW, fui gerente de vendas de Mini, tive na Mini no momento que a marca veio para o Brasil, então também foi um ícone, né? Trazer uma marca nova, esperada, com uma demanda reprimida. Só existiam 2 concessionárias no Brasil, Curitiba foi uma dessas, eu tive liderando essa concessionária por mais de 3 anos. Foi uma experiência enriquecedora, eu digo que eu aprendi muito, um mercado muito diferente. Na BMW já estou na frente aí há alguns anos e hoje atuo na gestão de vendas e pós-vendas, né? Tenho muito orgulho de falar da área de pós-vendas também, que é tão importante dentro de concessionária, e com 3 marcas, né? Tanto BMW, Mini e Motorrad. São 3 mundos diferentes, dentro de uma mesma montadora, então é uma experiência aí que vai, como eu te falei, aprendendo todos os dias. Eu falo que todo dia eu aprendo uma coisa nova, para que eu possa estar agregando e somando e melhorando. Eu sou suspeito para falar sobre pós-vendas, porque eu trabalhei em pós-vendas, então eu tenho um coraçãozinho lá também. Bem legal, né, Cris, que você comentou sobre essa parte de transição, de marketing, eventos, quando assumiu a Mini no Brasil, uma marca completamente icônica, né, Sim. Mundialmente, esse senso de comunidade. Como é que foi essa fase de transição do marketing para vendas, apesar de ser muito uma linha bem próxima, né? Mas a rotina a gente sabe que é diferente.
E um episódio que te marcou, assim, nesse trajeto entre o marketing e as vendas? Eu acho que as duas áreas, elas convergem e convergem muito. Lógico que na Mini, que é uma marca emocional, a minha bagagem de marketing, eu acho que fez toda a diferença. Porque não é vender um carro, é vender um conceito, é vender um grupo, é vender fazer parte de uma comunidade, é você tá entregando muito mais do que um automóvel. Não é, né? É muito mais, é um carro personalizado. Então eu vim com uma bagagem junto aí com as técnicas de venda. Porque mesmo com toda a minha, vamos dizer assim, expertise de convencimento, utilizando o marketing como o meu back-office, eu preciso estar posicionada no mercado, né? Porque as pessoas têm que saber, você tem que saber negociar, você tem que saber blefar com o cliente, você tem que saber olhar no olho, e aí foi o meu grande aprendizado. Mas assim, eu te digo que nada como um dia após o outro, né? E foi uma experiência muito boa. Como eu disse anteriormente, foi muito enriquecedor. Foi aonde eu realmente entrei mais para a área de vendas. E aí é quase um caminho sem volta, né? É um pernilonguinho É um caminho sem pega. volta, pega, não sai mais. E aí você vai aumentando aí realmente o teu nível de percepção, de conhecimento, de entendimento que cada cliente é um cliente, cada negociação é uma negociação, cada tratativa é diferente, e cada venda, às vezes, para o mesmo cliente, que tem no mercado de luxo é muito comum, a gente vender para o mesmo cliente muitos carros. É uma negociação diferente, né? E principalmente, eu acho que independente do que você estiver vendendo, você vende com o olho. Eu sempre falo isso. Você tem que estar com o olho brilhando. Você tem que acreditar no que você vende. Então, se eu estou vendendo um Mini, ou eu estou vendendo um BMW, eu estou vendendo... A gente vende com os olhos, a gente vende com o coração. Você tem que ter entrega. Isso é área comercial. Para mim, o bom vendedor é o que se entrega no momento. Eu estou aqui e agora com o meu cliente e nós vamos sair daqui com um sonho realizado. Então, esse é o meu conceito que eu trago de área comercial. Ô, Cris, vou te Pra falar, vida, né? vou te falar uma coisa que agora que você compartilhou isso, eu gosto muito de ir na feira, né? Então, todo sábado eu acabo indo na feira e vou aqui na feirinha do JuVV, aqui perto do Couto Pereira. E tem um carrinho que eu comprava o meu caldo de cana lá e tudo mais. E de uns tempos pra cá eu comecei a passar pelo outro carrinho e eu percebi que tinha uma pessoa nova trabalhando ali e a alegria daquela pessoa com que ela atendia. Não deu, foi questão assim, de uns 2 ou 3 sábados aonde que eu comecei a comprar o caldo de cana, porque eu comprei o produto, obviamente, mas eu comprei quem? A pessoa também. Exatamente. Né? Então, vendas é realmente essa conexão, né? Então, o vendedor precisa estar, sim, sempre muito antenado para que consiga estabelecer um diálogo na mesma sintonia com o cliente. Porque tem um cliente, por exemplo, você é um cara muito mais técnico. Chegaria lá com um nível de perguntas muito mais elaboradas que talvez uma outra pessoa que fosse lá comprar. Então, você tem que ter a tua equipe preparada. Mas, assim, para mim, a cereja do bolo é isso aí. É o brilho no olho, a vontade, a entrega e é o desejo intenso de eu tô aqui para te atender e para realizar o teu sonho. Né? A gente vem de sonho. Ser um facilitador, né, Cris? Exatamente. Bacana. Isso que você comentou, acredito muito também que as vendas, os resultados, ele acontecem de processos muito bem estruturados, Com né, certeza. Cris? Então, a gente precisa de processo para movimentar um copo d'água hoje, porque 1 segundo é tempo, 1 centavo é dinheiro, e a gente precisa otimizar sempre os nossos processos, estar antenado com o mercado. A gente vai falar sobre um pouquinho já sobre a volatilidade do mercado. É um mercado muito volátil, então a gente precisa estar conectado em todos os ambientes para entender como isso funciona, né? Como que você gosta de trabalhar com o teu time, né? Principalmente o gerente de marcas e tudo mais, para que eles transmitam uma mensagem clara do quanto o processo precisa estar bem definido com os times de ponta? Eu vou me traduzir assim. Eu sou uma pessoa que gosta de tudo muito claro e com muitas regras bem colocadas. Porque eu falo o seguinte, que é combinado não sai caro. Então, tudo tem um processo estabelecido e eu cobro que o processo seja rigorosamente cumprido. Ah, você está burocratizando a situação? Eu falei, não, eu estou trazendo um facilitador, porque quando você sabe exatamente os passos que você tem que seguir e as responsabilidades de cada um, a probabilidade de dar um erro é muito menor.
Sempre existe, mas é muito menor. E se der, a gente já sabe como corrigir. Então, atrás de todo o sonho que eu estou vendendo, de toda a parte linda, eu tenho processos que precisam ser muito bem feitos, porque senão eu vou ter um problema no final. Eu não vou conseguir fazer a entrega que eu vendi. E aí é o pior dos mundos. Você vende um sonho e entrega um pesadelo. Então não é isso. E o processo faz exatamente parte disso, para que a gente consiga seguir com todo o fluxo, da melhor forma possível, com muita transparência. Essa é a forma que eu gosto de trabalhar com o meu time. Eu falo, divida os problemas, vamos ser sócio dos problemas e vamos ser transparentes em todos os passos, tanto com o nosso cliente, quanto principalmente com o nosso time interno. Né? Eu acho que quando tem transparência, tem confiança. A partir do momento que você quebra a confiança, seja com o seu time ou que seja com o seu cliente final, é muito difícil você restabelecer uma relação segura. Então, quando você segue processos, segue fatos, comunica, explica, tudo vai fluindo. Às vezes, não no fluxo ou no tempo que a gente gostaria, mas com clareza e transparência. Então, eu sou bem rígida com processos. A gente trabalha numa empresa também que é muito orientada para isso, e o meu time ele é bem cobrado para que tudo flua desta forma, sabe? Acho que isso é melhor, eu sou realmente bem rigorosa com isso. Tem que ser, né, Cris? Acho que tô passando por um processo de contratação aqui na empresa agora, inclusive entrevistei uma pessoa hoje pela manhã, e aí uma pessoa relativamente jovem e tudo mais, mas com uma experiência de intercâmbio internacional, e aí ela me perguntou, mas o trabalho é presencial ou é remoto? Né? É a grande pergunta de hoje em dia, né? Porque é um trabalho híbrido, onde você precisa vir ao escritório algumas vezes por semana, e os outros, o que é combinado não sai caro, você me entregando aquilo ali, tudo certo. Se eu sentir que você tem a maturidade para isso, né? Então, o que acho que a gente precisa estar antenados quando a gente vai dar resposta, seja para um cliente, seja para um superior, ou até mesmo para alguém de um nível hierárquico abaixo no nosso time, fala a verdade, né? Por mais dura que seja, aconteceu isso, putz, eu sei que eu vou tomar uma chamada de atenção agora, mas fala a verdade porque no longo prazo é essa confiança que vai sustentar a relação, né, Cris? Eu falo que a relação de funcionário, trazendo isso para o lado funcionário, empresa, funcionário, gestor, é quase um casamento, né? Tem que ter sinergia e confiança. Você tem que bater o olho no teu funcionário e você saber se ele está bem ou se ele não está bem. Tem que ter. Você tem que ter tempo para observar as pessoas que trabalham com você. Porque assim, por melhores processos que eu tenha, por melhores produtos que eu venda ou que eu entregue, se eu não tiver uma pessoa atrás com excelência no que está fazendo, hoje eu não consigo trabalhar com robô, né? Eu até brinco que o meu sonho, eu sou da época do desenho dos Jacksons, eu queria tanto ter uma Rose, né? Não existe. Então a gente tem pessoas, e pessoas são cada uma de um molde. Não tem gente igual. Então não tem uma regra de como eu vou tratar o Lucas, é diferente de como a Cristiane quer ser tratada. Então assim, a gente tem que ter esse trato fino na gestão. Eu acho que esse é o grande desafio do gestor. É você poder entender o teu funcionário para que você consiga extrair o melhor dele dentro do potencial e da personalidade dele. Então, eu sou uma pessoa que estudo sempre a parte de psicologia mesmo, para eu poder extrair do meu time o melhor que eles têm, dentro das suas características. Né? O entendimento. Eu não posso tratar o meu time, eu tenho um time grande, todo mundo da mesma forma. Os recados são dados, os processos são os mesmos, mas a tratativa e a condução das pessoas é de acordo com o perfil de cada um. Eu tenho, por exemplo, uma equipe grande e bem diversificada de personalidade. Eu tenho que ter essa percepção, tenho que ter tempo e tenho que ter a mente sã para que eu consiga extrair de cada um que eles têm de melhor. Quantas pessoas tem no teu time hoje, Cris? De gestores? No todo? 200 e alguma coisa vai já. Precisa entender um pouquinho sobre gente, né? E você tem que... A gente volta no que a gente começou a falar. Tem que ter um relacionamento de confiança. Porque hoje eu não tenho. Atendo loja aqui em Curitiba, em Cascavel. Nós estamos falando de 550 quilômetros de distância. Eu não estou na ponta lá em Cascavel. Eu tenho que ter um time que consiga transmitir a minha mensagem para a ponta. Então, eu tenho que ter um time de gestores que fale a mesma língua
que eu estou falando, né? Que a gente tem um direcionamento muito claro, mas volto a dizer, cada um com o seu jeito, cada um com a sua personalidade e eles sabem, na ponta, como fazer a entrega, né? A gente é uma grande engrenagem. Quando você olha para o mercado de concessionário, é quando eu falei da área de pós-vendas, que foi para mim um grande aprendizado, depois que eu comecei com vendas e depois eu assumi pós-vendas, é porque é uma engrenagem perfeita. Se uma das torres não funcionar, trava. E a gente não consegue girar o processo como um todo. Então, você precisa ter uma comunicação extremamente fluida, clara, direta e com confiança, para que todas as pontas recebam a informação da mesma forma, independente se eu estou em Curitiba e meu time está em Cascavel, Londrina, Joinville, porque hoje eu atendo várias cidades, mas a gente tem um objetivo comum. Eu falo, todo mundo tem que remar para a mesma direção. Então, eu entendo assim que as pessoas têm um papel decisivo. E como nós estávamos até conversando antes, processos a gente implanta. Difíceis são pessoas, porque nós temos cada ser humano com características diferentes. Acho que assim, Cris, técnica a gente desenvolve, caráter não, né? Eu tô falando de personalidades, né? Porque caráter aí a gente já pega muito mais forte, né? Mas eu tô falando de personalidades, né? Você tem uma pessoa que é mais explosiva, que tem energia que sobra, tem outro que é mais contido. Como é a equipe que você quer montar para você de gestores? E a diversidade é maravilhosa, porque você consegue ter vários olhares e você pensa com cabeças diferentes. Porque eu não tenho a verdade absoluta de tudo. Eu tenho uma experiência, tenho vivência, tenho, eu falo passagem de chão de fábrica, vim andando, né? Não saí de um MBA e caí no gestão, numa diretoria de marca e dizer, eu aprendi no livro, eu aprendi na vida. Isso é muito importante para mim na minha carreira, porque eu posso falar das coisas com propriedade. Né? Tem coisas que a sala de aula não ensinam ainda, né, Cris? Eu venho da época de BMW que nós vendia 100 carros por mês. Desculpa, por ano. Hoje eu vendo 100 carros por mês. Né? É um resultado bem expressivo. Era 1.000 carros para o Brasil inteiro. Hoje eu entrego 1.300 carros só na Euroimport. Então, assim, eu venho de uma realidade, venho passando por muitas no mercado automobilístico, já juntando aqui, né, um pouquinho, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje de eletrificação de carro. É uma quebra de paradigma imensa. E aí, quando a gente volta a olhar para as pessoas, você fala assim, as nossas pessoas estão preparadas para mudanças? Porque o ser humano, na sua essência, é resistente a qualquer mudança. Não, mas eu sempre fiz assim. É o que a gente escuta. Ah, não, mas sempre funcionou desse jeito. Não, mas se eu fizer diferente, não vai dar certo. Qual é o papel do gestor? Como que o seu gestor está pensando? Como ele está preparado para ele lidar com a mudança, ele disseminar a mudança de forma fluida? Porque lembre, o mercado hoje como um todo, você troca o motor do avião com ele voando. Não tem tempo de espera um pouquinho, vamos parar, vamos se adaptar, vamos fazer um treinamento e mudou a cultura e a cultura é assim. Não. Não tem tempo, né? O mundo acontece. Não gira, capota. Né? Muda presidente, muda aí. A meta tá ali, tem que ser, eu falo, missão dada é missão cumprida, seja ela com todas as diversidades que possam vir pelo caminho. Você tocou num assunto, Cris, que eu gosto bastante, que é essa questão do papel do líder no ambiente da diversidade, né? Minha equipe, obviamente, é muito mais enxuta que a tua, mas a gente acaba tendo essa diversidade também, né? E o papel do líder hoje num time diverso é justamente ele assumir, ter a humildade de escutar, né, todas as opiniões, tudo que ele acredita ser pertinente, faz o famoso brainstorm, né? Mas ele não pode se isentar da decisão final, com base na experiência que ele tem, naquilo que ele entende como um mundo, né? E eu percebo, eu tenho uma experiência já profissional, já tenho uma certa bagagem e tudo mais, ainda tenho uma carreira inteira pela frente de aprendizados, obviamente, mas as pessoas estão muito aceleradas, as novas gerações elas estão querendo, igual tu comentou, sair de um MBA e cair num cargo de gestão, tomando decisão de um executivo com 25, 30 anos de mercado, né? E quando é confrontada a decisão, acaba levando para o lado pessoal, não é isso que eu quero, enfim, o famoso não sabe escutar, não tem a humildade para escutar, né?
Então, é um momento delicado, né, que a gente precisa estar muito, muito conectado, muito ligado nisso, mas que a gente também, como gestores, como líderes, a gente não pode se isentar de tomar essas decisões daquilo que, obviamente, a nossa experiência, né, aquilo que a gente acredita que realmente funciona, para que o negócio vá para frente, né? Com certeza, a gente tem que ter um olhar estratégico para tudo, Sim. né? Hoje, na minha posição, eu preciso olhar para hoje, preciso olhar para amanhã e preciso já estar olhando no planejamento do final do ano que vem. Por quê? Eu preciso da base e estrutura para a minha equipe que está no chão de fábrica, que está ali na frente do cliente, saber o terreno que eles estão pisando. Para isso eu tenho que ir construindo e buscando. Essa é a minha função principal, é ser estratégica, olhar o negócio como um todo, olhar o guarda-chuva inteiro, né? E poder traçar o caminho claramente para que o time desenvolva. Mas sabe, Lucas, trazendo isso que você está falando, eu tive dentro dessa, voltando um pouquinho na tua primeira pergunta, dessa minha jornada, desses 27 anos, eu já passei porque eu traduzo exatamente, foi uma grande jornada na minha vida, né? Eu já passei por 6 trocas de empresa dentro da mesma empresa, entre compras e vendas e grupos. Saí de um grupo americano multinacional, caí no grupo agora brasileiro e continuo no mesmo CNPJ, mas com culturas totalmente diferentes. Então, trazendo para essa última, uma empresa americana budget, relatório, planilha, só. Uma empresa brasileira que está abrindo capital é totalmente diferente. É uma visão totalmente, principalmente uma empresa que vem de um aspecto familiar. Então, aonde que eu acho que está a grande sacada das pessoas e aonde que você encontra os grandes talentos para que você tenha dentro da sua equipe? São pessoas que se abrem para o novo. Pessoas que se adaptam. Eu nessa fusão toda, eu usei muito um exemplo. Eu falei, pessoal, imagine que nós estamos numa pista de dança e está tocando funk. Agora vai começar a tocar sertanejo. Nós temos 2 opções. Ou a gente não quer e eu vou continuar na pista e vou procurar outro lugar que toque funk. Ou eu vou mudar e eu vou mudar de corpo, alma e coração. Não adianta a gente ficar amarrado no passado. A gente tem que evoluir. A evolução tem que acontecer de dentro para fora. Porque vai acontecer as mudanças de processos, o mundo está evoluindo de uma forma absurda, o mercado automotivo está passando uma transformação imensa, não é uma transformaçãozinha pequena. É quando a gente olha aqui para 3, 4 anos atrás, primeiro, quando que se imaginou que se ia vender tanto carro de dentro de casa? Nós fechamos as portas de concessionária e fez um ano maravilhoso no mercado luxo no meio de uma pandemia, porque as pessoas queriam gastar dinheiro e não tinham viajar e vão trocar de carro. É oportunidade, falta o carro. Quando que a gente imaginou que hoje um cliente esperaria 1 ano para pegar um carro? E espera 1, espera 2 em outras marcas. Inclusive, o mundo muda. A gente tem que mudar, a gente tem que evoluir. E é aí que eu digo, tudo volta para as pessoas. Porque nossas pessoas estão preparadas, estão sendo capacitadas para estarem mudando. Porque quem está vivendo com a cabeça do ano passado, e eu vou isso. Ano passado a gente vivia uma demanda numa onda quase perfeita. A onda acabou. Hoje já voltou no mercado. Que era a realidade de 2019. Que não é nem 19, porque 19 nós não tínhamos lista de espera. E agora nós temos concorrência, todas as montadoras voltaram com volume de carro, e você tem que convencer teu cliente a esperar muitas vezes 6, 7 meses para pegar um carro. E nisso tudo muda, né? Eu falo, Band News em 20 minutos pode mudar, então você imagina em 6, 7 meses tudo que pode acontecer. Como que a gente aprende a lidar com isso? Qual é o curso que ensina? A vida. A vida, a experiência, a orientação, os pés no chão e olhar o mercado exatamente do que está acontecendo no mercado automotivo. Essa volatilidade, né, Cris? Igual tu comentou, a gente estava conversando. Gente, eu costumo dizer aqui que os bastidores já davam podcast já. Mas nós estávamos falando justamente sobre isso, né, Cris? Apesar de você atuar no segmento de luxo, o teu radar tem que estar ligado para todos os outros segmentos. E digo mais ainda, não só do setor automotivo, mas para economia, para política, porque igual você comentou, entra presidente, sai presidente, as coisas vão continuar mudando, né? Tudo muda. Então tem que estar ligado nisso. Tudo tá, assim como eu falei da engrenagem, o mundo é todo amarrado, né? Quem imaginaria que nós íamos ter o problema que nós tivemos de falta no mundo, e ainda tem montadoras sofrendo sobre isso, parte de componentes elétricos, que teve uma guerra
que surgiu da Rússia e da Ucrânia e aí atingiu o Brasil aqui, que não recebia a peça para montar o carro. Os Não chips, só, né? né? Não só entre rádio, entre todas as montadoras, passando por dificuldades de falta, tentando se reinventar, aonde eu vou mudar fornecedor, porque eu tinha um fornecedor dentro da Ucrânia. E aí? Quem esperava? Né? A gente tem que lidar com imprevistos. A gestão de crises, né? É a gestão de crises, né? Então, e aí, Lucas, você veja, diante de tudo isso, você está com o teu time lá na pontinha, feliz, motivado e com brilho no olho, que é o que a gente falou no começo. Cheio de felicidade para dizendo, eu tenho a solução. Pode ser que seja daqui 7, 8 meses. Mas é o melhor negócio para você. A gente tem que... Se eu passar... por isso que eu digo, a gente, gestor, tem que ir filtrando. É um funil. O vendedor lá na ponta tem que saber o que ele precisa saber. Porque se eu contaminar esse time da ponta... Tá perdido. A gente... não entrega, né? Perde o brilho, né? Mas eu tô lá na pontinha, eu preciso ter o radarzão, é o que você falou, o radar no 360, olhando lá na frente já. Para eu entender, matando tudo para eu entender qual que é a estratégia que a gente vai usar para que a gente tenha o resultado final, como um todo, né? Não adianta, né, Cris? Igual, volta naquilo que a gente já havia comentado antes, são números, são dados, mas quem constrói esses números, esses dados ainda são pessoas, né? Então a gente ter esse viés da gestão é imprescindível e trazer, eu costumo dizer assim, Cris, que CNPJ forte só é feito de CPF forte. Né? Não tem como você ter um CNPJ forte se o teu CPF é fraco. Infelizmente, né? Ou felizmente, eu não sei, né? Então, assim, a partir do momento que eu gosto muito de insistir, teve uma palestra que eu assisti do Dr. João, ele é o proprietário da Ipo, o dono da Ipo, né? Todo mundo que é de Curitiba é bem provável que conheça a Ipo. E ele fala sobre a diferença, né, do comportamento do latino-americano e do europeu. O povo europeu, ele é um povo muito mais racional e nós somos muito mais emocionais. A gente age muito mais pela emoção do que pela razão. E em momentos economicamente, em momentos decisivos, para longo prazo, nós tendemos a ser emocionais. Então, se eu vejo você passando por algum tipo de dificuldade, eu tendo a contribuir para você por ser uma decisão mais emocional. O europeu, não. Ele é uma pessoa mais fria e ele vai ir pela razão e ele vai fazer o que é certo. O que justifica que, em momentos pós-crises, eles tenham um poder de retomada econômico muito mais avançado do que nós. Associado a isso, eu tento trazer para aquelas pessoas que eu consigo ter próximo a mim, que eu consigo influenciar, de que o certo é o certo, independente do que a gente tenha que fazer. Porque é justamente isso que vai fazer o nosso CPF ser forte e, por consequência, o nosso CNPJ também. Então, quando a gente olha para essa volatilidade do mercado, essa gestão de crise, né, que a gente volta a citar aqui, é justamente essa questão da autorresponsabilidade, né, de que será que eu estou fazendo o que eu preciso fazer? O meu mentor, ele fala, ele foi CEO da Jaguar Land Rover em São Paulo, Ford, Volkswagen, enfim, ele tem uma trajetória de mais de 40 anos nas montadoras. Ele fala, Lucas, não existe travesseiro melhor do que uma consciência limpa. Opa, essa é a minha filosofia de vida. Né? Foi o grande legado que eu aprendi do meu pai, que ele falou o seguinte, deita de noite no seu travesseiro e dorme, tranquilamente. Então, é isso. Lembra nós falamos no começo sobre transparência, sobre um relacionamento com confiança. Erramos, vamos assumir o erro, vamos pensar com duas cabeças. Perfeito, né, Cris? Ninguém é Todo mundo já perfeito. errou. E acontecem imprevistos. Como que a gente vai tratar com isso, né? Vamos compensar junto? Não tem um senhor da razão. Sim. Né? Eu acho que é a humildade. Eu sempre falo, estou com sandalinha de humildade sempre. Estamos aprendendo, vamos aprender juntos, vamos aprender com erro. E cada erro que acontece, cada problema, eu paro as pessoas responsáveis e sempre faço, vem cá, vamos aprender com o que aconteceu? Vamos olhar para que isso não aconteça de novo? Não é chegar dando a chibatada, por que errou? O erro aconteceu. Vamos aprender com esse erro? Qual aprendizado
Qual a mensagem que isso que aconteceu traz para nós? Esse é um exercício que eu faço muito, sabe? Em tudo que acontece. E correções de rota, né? A gente tem que corrigir rota o tempo inteiro. Então, ontem até aconteceu uma situação que eu, opa, tá errado. Corrige a rota, corrige, tá errado, porque vai errar de novo. Corrige. E você tem que ter gente do teu lado, eu sou mais, preciso de processos, eu tenho muitos indicadores para entregar, muitos, quando digo são muitos. Gente que esteja orientado para trabalhar cirurgicamente em cada partezinha, que entenda do todo. Acho que quanto mais entendimento você tem no teu negócio, mais propriedade você tem para ir conversar com uma montadora, para debater um indicador que é oferecido. Você tem que ter essa propriedade, né? A vida traz, a experiência traz. Para essa experiência a gente tem que ter resiliência, que é o que eu falei. Tem dias fáceis, tem dias muito difíceis. A gente tem que estar convicto da nossa missão, né? Se abandonar o barco na primeira curvinha, qualquer balançadinha que ele der, difícil a gente conseguir manter uma equipe. Você precisa não cria raízes, né? Igual a gente comentou. Não cria experiência, não cria expertise. É um crescimento, sabe? Quando eu olho para trás, eu vejo, puxa, dentro das marcas que eu trabalho, é uma evolução, é um aprendizado, é uma revolução que está acontecendo, né? A chegada mesmo dos carros elétricos. Como que você trata com um cliente que antes estava acostumado a vou viajar. Parei no posto, abasteci e fui viajar. Tem outro posto ali, está acabando minha gasolina. Agora não, você tem que ter um planejamento para fazer uma viagem, porque você tem que entender a autonomia do teu carro, aonde você vai chegar, vai ter um lugar para carregar. É um caminho que vai retroagir? Não, só vai crescer. Várias montadoras já estão se posicionando dizendo que vão se tornar só elétrica. Ah, mas o Brasil não tem hoje uma condição, vai ter que se adaptar. E como que a gente lida com isso na ponta? Porque lembra, eu estou na ponta. Eu vou receber os carros. Como que eu estou preparando o meu time para essa mudança de cultura e convencimento do meu cliente? Que o carro elétrico, além de pensar em meio ambiente, em tudo isso, se tiver um planejamento, eu uso um carro elétrico. E é sensacional. Só que precisa de planejamento. Qual é a experiência, Cris? Mudança, ruptura de cultura. Tudo volta para o mesmo dentro de um processo ou dentro de uma mudança cultural. Eu sempre dirigi carro a gasolina ou híbrido, que eu já achei super legal. E agora evoluí e fui para um carro elétrico. E o carro elétrico precisa planejamento. Se eu vou até Joinville, meu carro tem autonomia para ir e voltar. Para eu me sentir mais segura, eu já tenho aplicativos, tem milhões já de recursos que você sabe onde você para e quanto tempo vai demorar a recarga do teu carro. Enquanto toma um cafezinho ali, né? Vou parar na concessionária, eu vou ver alguma coisa, vou no shopping, né? Então, assim, você muda, abre para o novo. É isso que eu tenho batido muito. A gente tem muita resistência para o novo. Muita muleta. É muito, né? Para mudar a música, para mudar de pista de dança. Então, para você evoluir dentro de uma corporação, você tem que estar aberto mudou a empresa, mudou o gestor. Puxa, você imagine quantos chefes eu já tive nesses anos. Nem eu sei mais. Imagine quantas adaptações não precisou passar, né? Já perdi. Se eu tivesse parado no tempo, com certeza eu não estaria mais nessa empresa, estaria em outra. Ou não. Isso é interessante, Cris, que você me fala sobre essa questão de adaptabilidade, né? Essa de fato uma resiliência mesmo, né? Eu vou fazer um link com relação às vendas, mas o quanto é importante a gente estar aberto, de fato, a aprender de diversas formas. Porque eu costumo dizer que o podcast aqui, por exemplo, apesar de ser algo segmentado para o setor automotivo, eu tenho certeza que se o dono de um supermercado, de uma panificadora, de um bar, se ele escutar, ele vai tirar alguma coisa de proveito daqui para aplicar na operação dele. Então, como está a nossa abertura a nossa mentalidade aberta para outros mercados, para outros setores, outras pessoas, para aprender e tentar aplicar isso no nosso modelo de negócio, né? Associado a isso, para quem trabalha com vendas, a gente não pode querer mensurar o bolso do cliente pelo nosso bolso, porque são percepções completamente diferentes. Aquilo que você valoriza e talvez eu não valorize, aquilo que eu valorizo você não valoriza, enfim. Como lidar com isso? Como mostrar para o time isso
e traz para nós um case de uma venda tua que te marcou durante a trajetória. Olha, eu acho que um time de vendas, ele vai sendo moldado. Eu falo que quando você traz um vendedor, é como se fosse uma massinha bruta. E você tem que ir passando realmente que cada cliente é um cliente. A gente, na área de vendas, principalmente no começo, você tem que muito mais ouvir do que falar. Você demonstra o seu produto, mas você tem que entender porque a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Porque às vezes você olha e isso te... Eu acho que tem diminuído, sabe, sinceramente. Mas você vê uma pessoa entrando e dá um julgamento pela roupa, né? E aí você vai falar, eu vou oferecer um carro mais baratinho. E às vezes o cara é um super milionário, né? E ele se sente muito mal, né? Porque ele se sente realmente muito... E o vendedor não tem essa percepção, porque está mais preocupado em falar e julgar do que ouvir. Então, como é que você prepara? Preparando a sua equipe a ouvir mais e pegar sinais, porque todo cliente emana muitos sinais. Muitos. Você percebe vários. E não só pelo que ele está vestindo, ou pela bolsa que a mulher está usando, ou pelo relógio que ele está usando. Porque isso aí é passado. Muito status, né? Isso é passado, né? Você consegue tirar pelo linguajar da pessoa. E às vezes é uma pessoa simples, uma pessoa que trabalha, um fazendeiro, por exemplo, que tem hábitos simples. E não por isso ele tem menos recurso. Ao contrário, tem muito mais. Então, o vendedor sempre tem que se colocar numa posição receptiva, né? A gente vinha com uma cultura desse vendedor que chega, vai tirar pedido. Não existe mais isso. Você tem que entender qual o perfil para você saber até o que você vai oferecer. Dentro de muitas marcas já foram adotados, inclusive, que são pessoas que não são vendedores, que começam o atendimento com o cliente, para deixar o cliente muito livre, sem a pressão da venda. Porque o vendedor bom é aquele cara que quer fechar o negócio na hora, né? Então, se você coloca uma pessoa sem a pretensão de vender, mas com a pretensão de encantar e mostrar, ele vai tirar muitos sinais de qual é o perfil desse cliente. Então, a gente adota também essa metodologia de ter os primeiros atendimentos não por equipe de vendas. E o vendedor tem que ser preparado para isso. Ele tem que estar olhando o cliente de dentro para fora, extraindo dele. Tá? As perguntas, né? Cases, vários, muitos. né, Cris? Desde chegar uma criança de 8 anos e eu vi um carro para comprar, e realmente estava com 2 seguranças atrás e escolheu o carro para o pai dele, que o pai dele ia comprar. Criança de 8 anos. E olha, tem uma filha de 8, hein? A criança escolheu o carro. A criança chegou e foi atendida. E eu me lembro, na época era da Z3 ainda, que nem existe mais, né? Chegou com 2 seguranças atrás e falou, é esse carro que meu pai vai comprar. Anota, né? Na época o menininho anota, mandaram para os seguranças, quanto custa, quanto entrega, nananana. No dia seguinte o pai veio e fechou a venda. Assim, tipo, você fala, não é possível. É possível. Quantas vezes de chegar, pessoas extremamente simples de chinelo, de dedo, pessoas que você fala assim, não, julgamento, né? Esse é o ponto, você julga. Não pode julgar. Todo mundo pode. Hoje é possível para todo mundo, entendeu? Tem infinitas possibilidades de compras, né? Então, assim, a gente tirar esse olhar de julgamento, e aí você tem realmente já, nossa, experiências, e de clientes, assim, eu acho que tem clientes muito fiéis, né? Você cria laços, você cria relacionamento com o cliente. Então, eu tenho cliente que eu mesmo, atendo hoje pouquíssimos clientes, né? Hoje não é o meu papel, porque isso é uma outra coisa bem importante de se falar. Quando você muda, você tem que largar pratinhos para pegar outros. Então, hoje eu já não fui gerente de vendas por tempo, mas hoje eu já não atendo. Mas eu tenho clientes que compram, nossa, quantos carros? Já são clientes super fiéis. Fiéis à marca, fiéis à concessionária, fiéis principalmente às pessoas e referências, né? Então, histórias realmente são, olha... Várias. Vamos marcar um segundo episódio do podcast, então, só sobre os cases de vendas, Cris. Muitas. Isso que você comentou, né? Muitas vezes a pessoa, obviamente o produto conta muito, mas ela acaba comprando mais a pessoa, a referência dela, do que o próprio produto, né? E a gente tem essa questão de confiança, sabe? Aquilo que a gente falou já. Você vê como as coisas vão convergindo para o mesmo ponto. Sim. Você
faz relações de confiança com o cliente. E às vezes ele, assim, ele não vai comprar o segundo, mas ele está indicando, porque a gente vive de indicação. Eu vivo do segundo, por isso que o pós-venda é tão importante. Porque ele só vai trocar de carro se a experiência dele for completa, né? Não é só vender o carro. Nós temos que vender o cliente, nós temos que atender ele no pós-venda, eu tenho que ter uma montadora com respaldo para atender esse cliente no pós-venda também. Eu tenho que ter uma equipe de pós-venda de mecânicos extremamente qualificados que não são valorizados. Porque quem aparece dentro dos concessionários são sempre os vendedores. Os mecânicos são tão importantes ou mais. Hoje, o nível de qualificação que eu tenho que dar para o mecânico, para eu formar um mecânico para trabalhar num carro elétrico, hoje são 5 anos. É treinamento intenso. Onde eles vão e ficam uma semana e voltam, e mais treinamento online. É uma universidade, né? Para eles estarem preparados, é muita tecnologia. É o que eu falei, a gente vive uma grande revolução no mercado automotivo. Né? Olha o que eram os carros e olha o que é hoje. Hoje você entra dentro de carros, de modelos, que são uma experiência, gente. Isso aqui não é um carro, né? O carro, o banco tem 17 alto-falantes dentro do banco, você fala assim, tô no home theater, tô no cinema, né? Você está dentro de um carro. O carro não emite som para fora, porque é um carro elétrico, mas dentro você escolhe que tipo de som você quer ouvir do motor, né? Que não tem o som externo, o ambiente, a luz, a massagem no banco, o aquecimento, o cheiro. São experiências. É uma revolução. Só que você tem que pensar o seguinte, eu tenho um time capacitado para cuidar do pós-venda? Porque esse carro vai precisar de manutenção, é uma máquina. Não vamos esquecer, né? Você também tem que olhar. E como é que você trata esse time? Como que esse time também está sendo capacitado? Como é que eles estão sendo avaliados? E como eles estão sendo remunerados? E como eles estão sendo, né, olhados pelo mercado? Veja, a gente está vindo aí montadoras novas e que vão comer parte aí de muito funcionário, de muita empresa, que está aí capacitando gente há muitos anos para formação. Né? Então, é um momento de grande transformação na indústria. Né? A gente tem que ter esse papel, tem que ser esse olhar, e tem que estar preparado para saber agir, para reter boas pessoas, ter um time técnico bastante qualificado. E as montadoras também precisam estar muito atentas a todos os movimentos globais. Né? São globais, porque assim, aconteceu um problema de um fornecedor, de uma peça, eu trabalho com carro importado, vem da Alemanha, deu problema de logística, qual que é o plano B, qual que é o plano C, qual que é o plano D? Não dá para ter um plano só. O cliente final, lembra, ele comprou um sonho. E ele quer o sonho dele até o final. Isso que você comentou, né, Cris? Igual eu falei, eu sou suspeito para falar, porque a minha paixão pelo pós-vendas não é de hoje, né? E eu tenho uma filosofia que vendas realiza o sonho e pós-vendas mantém o sonho. É isso aí. Né? Porque o pós-vendas ele é uma operação delicada pelo seguinte fato. Imagina, clima curitibano contribuindo conosco, gente. Olha aí. O pós-vendas ele tem a missão, o cliente não quer estar ali. Infelizmente ele não quer estar ali. Porque ele vê como um gasto, ele não enxerga muitas vezes o valor, né? Mas igual tu comentou, é uma máquina. Então quem faz parte do pós-vendas hoje, ele tem uma missão muito clara ao meu ver. É pegar um pesadelo de manhã e devolver um sonho de tarde, né? Como ele vai fazer isso? Desenvolvendo, se capacitando, estudando, brilho nos olhos, a consultoria técnica tem que estar tinindo, tem que estar muito bem alinhado com o time da oficina, sendo transparente com o cliente, tem que jogar junto também com o time de vendas, porque vendas, porque se eu não coloco carro na rua, não tem carro na oficina. Muito pelo contrário, é um ciclo, é uma engrenagem, é sistêmico o negócio, tem que estar todo mundo na mesma direção, não pode existir uma mentalidade de que aqui a gente coloca o carro na rua, é comum, né? A gente sabe que infelizmente é comum, mas eu tento transmitir isso com as pessoas que eu converso, nas operações que eu converso, de que não tem diferença. Por quê? Porque são todo mundo de mão dada, aquilo que tu comentou. Todo mundo pensa diferente, todo mundo age de forma diferente, todo mundo com personalidades diferentes, mas o objetivo é um só. Entendeu? Só. Então, nós temos que atender com excelência o nosso cliente, esse é o nosso papel. Né? Eu sempre falo assim, qual é o nosso papel aqui, dentro da empresa que a gente trabalha? O que a gente precisa? Nós estamos aqui no final da história para quê? Né?
Nós temos que atender o nosso cliente na sua totalidade. Porque no mercado de luxo, o timing de troca de carro é muito rápido, né? Não é um 2 cliente anos. que fica 8 anos com carro. Raramente eu vou pegar um cliente de 8 anos de carro, 6 anos de carro. É 2, 3 anos ele está trocando. Eu quero que ele troque dentro da minha casa. Eu quero que ele volte para mim. Para ele voltar para mim, ele tem que ter tido uma experiência muito boa. E se ele teve algum problema, ele tem que ter a sensação que ele teve a melhor tratativa. Porque é a percepção, né? É percepção. Porque é o que você falou. Ninguém quer parar o carro para levar na oficina. Ah, que chato. Ah, tem que agendar para levar na oficina. Ah, como é que eu vou buscar meu filho na escola? Ah, mudou minha rotina, o carro vai ficar ali durante o dia. Porque não faz um serviço. Lembra, nós estamos com muita tecnologia dentro do carro. É um outro produto hoje. Não faz meia hora, né? Tem uma agenda, tem um time robusto, mas com a sua limitação de atendimento por dia, né? É igual o médico. Você não cai lá. Se você vai... Vou trazer aí. Se você vai lá na EPA de emergência, você sabe que você vai ficar lá sentado esperando. E o hospital que é ruim? Não, mas você tem um aplicativo que você pode marcar sua consulta e você vai ser atendido na hora. Uma oficina é a mesma coisa. Mas o cliente é a parte que ele não gosta. Mas a gente tem que tratar com o mesmo encanto, com o mesmo talento e com o mesmo brilho no olho de quando ele entra pela porta da frente para comprar. E esse é o desafio. Porque eu não posso tratar como mais um cliente que está entrando. Ele é o cliente que está entrando. Assim como ele é o cliente que entrou para comprar um carro, ele é o cliente que entrou na minha oficina. Que eu pego no colo, que eu trato com carinho, com empatia, que eu paro para escutar, que eu paro para entender, que eu vou tentar solucionar o problema. Porque ali nós temos a troca de óleo ou não. Ah, meu carro tem um barulho, e aí? Eu tenho que descobrir, né? Eu tenho que fazer diagnóstico. O terror de todo mundo, né, gente? Não O barulho. gente? E aí, quem que gosta de falar assim, puxa, eu tenho que ficar com o seu carro 2 dias aqui? Ah, não. Tudo Tem carros que, assim, eu acho que eles se revoltam, não sei se contra o dono ou se contra quem trabalha no pós-venda, gente. Mas o carro chega parecendo uma escola de samba, segundo o dono. Aí quando o técnico vai fazer o teste, não reproduz. Mas não é carro, é igual computador, né? Meu computador não funciona, buga. Se chama o técnico de TI. Ele chegou. Não funciona, Não apresenta. é possível, né? É mais ou menos isso. E ter esse jogo de cintura mesmo, né, Cris? Aprender a lidar com essas prioridades, porque igual você falou, a gente tem limitação de tempo. Queria que a gente pudesse comprar 6 horas por dia a mais lá, né, enfim. Mas a gente tem que estar conectado, aberto a essas novas experiências, esses novos aprendizados, para de fato proporcionar para os nossos clientes também essas boas experiências, né? E aí volta lá no início. Não vamos falar de pós-venda. Quem é que vai ser essa pessoa para o cliente? É o consultor técnico. É o consultor técnico, né? Por isso que eu falo, o consultor técnico ele tem que ser um coringa, ele tem que ser um articulador. Ele tem que ter o dom, ele tem que ter habilidade para isso, né? Então, assim, volta nas pessoas. E a consultoria técnica em específico, eu trabalhei com consultor técnico, né? Então eu vou falar, graças a Deus tive um reconhecimento bem bacana quando eu atuei nisso, porque além da formação técnica que eu acreditava que era importante, a comunicação, né, Cris? A gente precisa ter uma comunicação, volta naquilo que a gente estava falando, né? Da transparência, da confiança, de deixar claro para o cliente. Você passa o dia no teu celular mandando 100 fotos no teu grupo de amigos. Por que você não vai tirar 30 segundos do teu dia para tirar uma foto do carro do teu cliente mostrando que o carro dele está sendo reparado? E você sabe que as montadoras, né, vou trazer aí na casa da BMW, hoje a gente já tem trazendo cada vez mais esse aspecto de transparência. Então hoje o mecânico, a gente tem um programa onde ele mostra um serviço a mais. O cliente veio para fazer uma manutenção básica, por exemplo, troca de óleo, filtro, vamos lá. E aí ele viu embaixo que está com o pneu rasgado, ou enfim tem uma outra coisa. Ele filma e vai via WhatsApp para o cliente. O mecânico mostrando, olha, eu estou aqui trabalhando no seu carro, evidenciei, transparência, confiança. Cada vez mais o mundo exige isso. Nós estamos trazendo para o mercado automotivo, mas isso é para todo mundo, para toda a área. Você quer ter transparência, você quer confiar quando você vai
no mercado que você está pagando o preço certo das coisas. Ou que se você vai no dentista, que você tem que fazer aquilo mesmo que ele está te falando. Confiança, você tem que confiar, senão o mundo está em que momento nós estamos do mundo? Do mundo, né? Eu vou mostrar pra Cris aqui, gente. Eu comentei contigo que meu drone estava na manutenção, né? E aí eu tava conversando com o rapaz da manutenção, ó, tudo ele me mandava foto, eu mandei pra ele, tava com um probleminha, né? Ó, tudo que ele ia fazer, ele mandava vídeo. Você acha que, querendo ou não, isso daqui não cria uma confiança? Claro. Né? E isso que eu falei pra vocês, gente, de tirar foto, eu parei de trabalhar em pós-vendas em 2018, né? Depois eu fui pra montadora. E aquilo ali, na época, que eu fazia, era algo completamente inovador, disruptivo. E 5 anos depois, olha aí, Cris, a velocidade com que o mundo acontece e que se você não fizer isso, você tá para trás já há muito tempo, né? Então, né? E assim, hoje o cliente espera. Vou te dar um exemplo muito básico. Quando você marca, vou voltar para uma consulta médica, o que você espera que você vai receber uma confirmação antes? Você já nem nota o dia da consulta direito. Você marca lá, eu tenho uma consulta em setembro, tá? Mas porque você sabe que você vai receber. Se você não recebe, muitas vezes você esquece. Minha vida é vida louca. É vida louca. Eu digo é vida louca. Eu preciso estar tudo na minha agenda. Então, assim, por que no mundo automobilístico a gente não pode mandar um alerta? É o mínimo que... São coisas que entraram na rotina da vida das pessoas que a gente já acha que isso é obrigação. Na verdade, é um serviço. E você veja como isso vem evoluindo. Estou com essa tosse, né? Enfim, fui na farmácia, comprei lá um monte de medicamento. Uma semana depois, eu recebi uma mensaginha da farmácia dizendo: espero que seu tratamento esteja indo bem. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição. Olha só, a experiência do cliente. Numa farmácia. Aí você vem para o mercado de carro, voltando para o nosso tema, né? De mercado de luxo. Qual é o nível de expectativa que você acha que tem um cliente desse? E é isso que eu e os meus gestores, a gente tem que ficar disseminando. São pílulas de conhecimento o tempo inteiro. Eu falo um cliente de luxo, ele vai no hotel 5 estrelas. Se você faz uma reserva no hotel 5 estrelas, você espera o quê? Tudo impecável. Não, 5 estrelas. Estou pagando mais por isso. E é isso que eu espero. Quando você vai num hotel, ia dar nome aqui, mas não vou falar, né? Mais aí, business, assim. Né? Você sabe que o café da manhã é diferente, que a cama, o chuveiro vai estar a teu nível de expectativa baixa. O mercado de luxo, o mercado automotivo, e eu te digo assim, o mercado automotivo como um todo, porque hoje não tem carro mais barato que 100 mil, gente. Isso é verdade. Né? Não tem carro mais barato, você não compra um carro zero hoje menos de 100 mil reais. Então, qual é o nível de expectativa que o consumidor tem? É no teto. Imagina um cliente que paga 1 milhão. Tem que ser perfeito. Tem que estar impecável, né? E aí, é o desafio de dentro de casa. Será que a gente está preparado no nível de expectativa do cliente? Como é que você prepara esse pessoal? É um desafio enorme. Legal. Acho que, mais uma vez, né, Cris, volta naquilo que a gente falou. Quão aberto a novas experiências, a novos aprendizados, nós estamos o quanto, e não só abertos, o quanto nós estamos buscando isso também, porque nada cai no colo, né? A gente tem que correr atrás e se especializar, se a gente quer fazer um mínimo de diferença, né? A gente tem que buscar conhecimento, buscar com pessoas mais experientes, isso é um fato. E quanto a gente está disposto a se adaptar. A cada dia. Humildade, né, Cris? A cada dia, é o que eu te digo, o que funcionou em agosto de 2022 já não funciona para agosto de 2023. O que funcionou em maio talvez já não funcione em setembro. Tem que mudar, tem que abrir a mente, a gente tem que estar com a mente aberta. A gente tem que olhar, tem que buscar boas práticas. Você tem que ver o que o outro está fazendo que deu certo e falar: puxa vida, que legal, não pensei nisso, consigo adaptar, vou copiar, né? Vou trazer humildade, aprendizado, adaptabilidade, até gostei que é a palavra, né? Se adaptar ao novo, se abrir ao novo, quebrar a resistência, tirar esses rótulos de que eu faço isso há 20 anos, eu sei o que eu faço, não funciona mais. Cada dia é um dia, cada dia é um novo aprendizado, você tem que levantar todos os dias e dizer assim: estou aberta para aprender. Qual vai ser meu aprendizado do dia? E isso, Cris, que você acabou de comentar, me veio um case muito claro aqui agora. Eu faço isso há 20 anos.
Beleza, mas será que o que você faz há 20 anos se aplica aos próximos 20? Blockbuster, Netflix. Pronto. Vi um estudo essa semana ali numa publicação, alguma coisa assim, mas o resumo do resumo. Blockbuster e Netflix. Tá bom. Diz por si só, né? Bom, gente, eu sei que eu falei pra Cris que a gente tentaria gravar em 35, 40 minutos, mas não tem como, gente. É sempre muito produtivo, muita informação, muito conhecimento, mas para encerrar para a reta final do nosso podcast aqui, Cris, tem duas perguntas que a gente sempre gosta de fazer. Uma, na verdade, é pergunta e a outra a gente deixa o microfone aberto para você, tá? Para trabalhar com você, o que não pode faltar? Que tenha brilho, vontade de fazer e que esteja sempre muito sincero no que faz, no que a sua entrega seja inteira, né? Com muita relacionamento de confiança. Eu busco um time assim, um time que eu não possa ficar falando mais, será, tem que pisar atrás, pisar em ovos, e será, não, eu tenho que confiar cegamente. Então, é isso que a gente faz com que as coisas Dê invasão, deem né? vazão. É porque é o famoso problema que todo mundo tem, né, Cris? A gente só não pode fazer parte deles, né? A gente não pode ser o problema, né? A gente não pode ser omisso do problema. Eu vou além de você, não é que não faz, porque os problemas vão ter e eles são recorrentes da vida em todos os aspectos da nossa vida, né? Mas a gente não pode ser omisso. Uhum. A gente tem que encarar o problema com muito profissionalismo. Então, eu acho assim, o ponto ápice de para trabalhar comigo é gente profissional. Gente que está ali, vestindo a camisa, fazendo e entregando o seu melhor todos os dias. Porque se eu não bato meta no final do mês, eu tenho que estar com consciência tranquila de dizer o seguinte, eu não consegui, mas eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor. Consciência tranquila, né? Bernardinho fala muito isso. Eu fiz o meu melhor, eu tenho certeza, né? Não ganha, não é todos os jogos que o time ganha, mas tenho certeza que o meu time jogou o melhor que ele podia jogar. O resultado é consequência, né? É isso que eu busco, tá? Legal, Cris. Obrigado pelo compartilhamento, por todos os ensinamentos aí. Eu falo que com todos os episódios eu sempre aprendo cada vez mais, né? Então eu sou o melhor beneficiado disso tudo aqui, né? E agora, pra gente fechar, a gente sempre gosta de deixar o microfone aberto aos nossos convidados para que se eles quiserem fazer uma crítica, um elogio, uma sugestão, quiser me fazer algum tipo de pergunta também, aí você se torna host do nosso podcast e eu sou o convidado agora aqui. Eu, na verdade, quero te parabenizar, né, pela sua iniciativa, que é essa troca, essa disseminação de conhecimentos adversos, né, de todas as áreas. Sim. Porque, assim, cada um tem um pouquinho para contribuir, você está sendo um facilitador desse movimento, né? Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, que você vê de madrugada, como você abriu, você vê a hora que você pode escutar, né? Você escuta, às vezes, dirigindo, ou enfim, e você traz isso, e com certeza a gente sempre aprende um pouquinho, né? Você tinha comentado anteriormente, eu falo, se a gente tem a mente aberta, você pode assistir um filme, e você vai trazer algum ensinamento que você possa aplicar em algum lugar, ou na tua vida, ou no teu trabalho, ou na tua empresa, depende do que você está assistindo, mas alguma coisa, qual a mensagem que você tira de tudo? Então, acho que esse teu trabalho traz certamente muitas mensagens positivas, eu acho que agrega aí para quem tem a mente aberta, para querer aprender, humildade para escutar e para estar todos os dias aí falando, acordando, e como eu já falei, o que eu vou aprender hoje. Com certeza eu estou aprendendo aqui também, hoje com você, e que te desejo muito sucesso, que você continue aí perpetuando esse teu projeto aí e passando tantas mensagens boas e ensinamentos. Obrigado, Cris, obrigado pelas palavras, pelo carinho. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Gente, quem tiver a oportunidade, vá conhecer a Eurimport, a BMW Mini lá. É impecável, vão lá tomar um café. Que, inclusive, é uma das primeiras lojas que tem um Decoff dentro, né? Em Curitiba, mas nós temos Joinville, Londrina, Cascavel, aí, né? Olha aí, ó. Onde vocês estiverem, né? É isso aí. Bom, gente, vamos encerrando por aqui mais um episódio do Motor e Mentor. Então, hoje com a Cris Fragos aqui. Falei para vocês no início que seria um baita aprendizado sobre gestão, sobre vendas. Então, o episódio diz por si só. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, compartilha, ativa o sininho, faça com que a nossa mensagem chegue mais longe, por gentileza, porque, igual nós comentamos aqui anteriormente, somente dessa forma a gente vai conseguir viver, aprender e compartilhar conhecimento com outras pessoas, é sempre muito importante também.
Obrigado por nos acompanharem, nos vemos em breve, até a próxima semana, seguimos acelerando. Tchau, tchau. Obrigado, Cris, mais uma vez. Obrigada a você, Lucas. Tchau, tchau, um abraço.